Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro do profeta Isaías 39, versículo 8, a parte B nós lemos. Pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Agir sem refletir. Não confunda o que Deus fala. Ezequiel estava tão certo do que fez, agindo sem refletir, levando para dentro do palácio os babilônios, abrindo as portas da sua casa, da casa de armas, a casa do tesouro, expondo toda a sua vida, a sua família, as suas particularidades, que na hora que Deus estava falando com ele, ele confundiu a profecia. Ele não entendeu que Deus estava decretando uma sentença contra ele. Ele está confundindo a fala de Deus. Algumas pessoas têm a sensação de triunfalismo tão grande que chega a pensar que tudo que Deus tem de bênçãos, de promessas, de vitórias, de conquistas é para ela e mais ninguém. Toda palavra boa, toda palavra edificante, tudo aquilo que vem do céu, ela acha que Deus está direcionando especificamente para ela. E que toda palavra de conserto, de repreensão, de admoestação e de castigo não é para ela, é para aquela pessoa que ela possivelmente conhece, mas que naquela noite não foi ao culto ouvir Deus falar através do pastor. Por isso se tornou muito comum, muitas vezes, alguém dizer: essa palavra que o pastor, que o pregador está trazendo é para fulano, é para minha esposa, é para meu filho, é para aquela pessoa que eu conheço. Pena que ela não está aqui hoje para ouvir. Como seria bom se ela estivesse para ouvir Deus falar. Esta palavra se encaixa todinha para ela. Você percebe que quando alguém está naquele sentimento triunfalista tão grande, que ela chega a confundir a fala de Deus, o que Deus está falando. Ela não consegue ver conserto para ela, só para os outros. Ela só consegue ver as bênçãos na direção dela, a prosperidade e as vitórias só para ela. Mas quando chega uma palavra dura, não é para ela. É para alguém que deveria ter ido ao culto naquela noite, naquela manhã, naquele dia, mas não foi. Talvez, queridos, ela esteja até certa em pensar que aquela palavra poderia ter sido o se o esposo dela tivesse ali, se a sua esposa tivesse ali, se o seu filho, aquela palavra certamente seria uma bênção, ele estava precisando ouvir aquela palavra, mas ele não foi. Mas, amados do Senhor, o que ela não parou para pensar ou para observar é que Deus também estava querendo falar com ela, Deus também pode estar querendo falar com você. Mas você acha que aquela palavra não é para você. Você não merece esse tipo de palavras. Ezequias também pensou a mesma coisa. A palavra era tão dura, a palavra era tão profética em relação ao que aconteceria, que ele achou que Deus estava falando coisa boa. Ele pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Porque até agora eu só estou fazendo tudo certo, eu não faço nada errado. Como quem diz, essa palavra não é para mim. Não é para mim, não se encaixa comigo. Ezequiel estava nessas condições. Sabe, quando nós não estamos antenados com as coisas de Deus, quando a gente não para refletir, a gente confunde o que Deus está falando. A gente não para absorver o que Deus está dizendo. Ele não parou para pensar que Deus estava decretando uma sentença contra ele. Não, ele não entendeu dessa forma. Ele achou que era bênção, que era só vitória, que Deus estava gostando de tudo que ele estava fazendo, recebendo o presente da Babilônia, abrindo as portas da sua casa, expondo a sua família, o templo do Senhor. Ele achou que estava tudo muito lindo, ele não parou para pensar: Deus não está se agradando disso. E aí a gente vai trazendo, pegando a palavra de Deus e vamos trazendo para as nossas particularidades. Por isso, segundo a carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: olha, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal.
Tem pessoas que estão interpretando a Bíblia convenientemente, aquilo para o que convém, mas quando a palavra é dura, não é para mim, ela confunde. Queridos, em nome de Jesus, não haja sem refletir, não confunda o que Deus está falando. Vamos orar? Deus nos ajude a não confundir a tua fala, a tua palavra, a tua profecia. Sabe, Deus, que a gente possa filtrar, entender, abrir o coração e saber que às vezes a palavra que nós estamos ouvindo, ela não é tão doce, não é tão suave, mas é para nos ajudar, porque se nós não agirmos sem refletir, ela vem de forma, Deus, que certamente virá na situação de sentença. Não permita isso com a gente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.